ela deu uma entrevista, nós até rodamos a entrevista aqui, pelo que eu senti na entrevista, ela disse, aqui eu estou protegida, né, pela legislação, porque ela tinha dupla cidadania, etc e tal. O que deu de errado, doutor? Deu algo de errado nesse meio do caminho, vamos dizer assim, porque ela se sentiu protegida. Hoje, ou isso faz parte de uma estratégia, já estava previsto essa prisão. Dá para o senhor explicar isso para a gente, por favor? Ela ali, no momento acho que de um curto período de adrenalina, falou, pô, eu sou cidadã italiana, eu vou para a Itália, porque lá ninguém pode me pegar. Uhum. Mas aí teve um problema de interpretação, né? Que na Itália também não soou muito bem, mas ela não quis dizer que ninguém pode me pegar porque a Itália é um lugar intocável pelo Brasil. Ela quis dizer que ela estava fugindo de uma ditadura aqui no Brasil, de um processo que muita gente a condena, mas a verdade é que ele foi julgado por uma pessoa que ela pediu impeachment, ele foi, na verdade, o recurso foi negado, não existe provas nesse processo, então ela quis dizer assim, pô, na Itália, um país de direita, eu vou estar segura pela democracia, eu quero ser julgada na Itália. Quando ela chegou na Itália, ela procurou lá um lugar para ficar, e então começou-se a pensar na defesa. Só que, naquele momento, a estratégia de defesa era uma, e o Brasil começou realmente a transpassar a linha constitucional, a linha do que eles podiam fazer. Então, houve ali uma invasão muito significativa, né, diretamente das autoridades brasileiras, com a embaixada do Brasil na Itália, não foi com as autoridades italianas. E isso fere muito, né, o princípio ali da territorialidade, a ampla defesa, o contraditório. Então, tudo foi feito ali diretamente com o embaixador da Itália, o embaixador do Brasil na Itália, que, na verdade, muita gente também não sabe, esse mesmo embaixador, que está ali, embaixador hoje lá em Roma, ele era assessor da ex-presidente Dilma Rousseff, na qual a Carla também ficou algemada lá no salão da Câmara, pediu impeachment. Então, a gente foi juntando os fatos e viu o porquê dessa raiva descabida em cima da Carla. A Carla não queria ficar fugitiva no país. Ela falou, bom, eu não devo nada na Itália, não cometi um crime na Itália, eu quero me apresentar às autoridades italianas. Bom, aquele primeiro momento, falei, Carla, eu acho que você deve sim se apresentar às autoridades italianas, mas existe um momento certo para isso. Vamos peticionar aqui no Ministério da Justiça e vamos então combinar como será essa apresentação. Passado esse tempo, a Carla começou a ter certos problemas de ansiedade, problemas financeiros, realmente uma perseguição. Imagina, uma pessoa que teve 1 milhão de votos não poder usar a sua rede social para se expressar, não podia abrir uma janela da casa. Então ela começou realmente a ficar muito deprimida, e ela começou naquele momento a falar, eu não estou aguentando. Então ela ligou para um jornal, tá? Um jornalista na Itália. O jornalista falou que ia fazer essa intermediação com então o governo, as autoridades, tá? E naquele momento, até um jornal de esquerda, né? E esse jornal foi lá, falou com ela, ela conversou comigo, eu falei, Carla, você não quer esperar um momento correto? Ela, não, eu estou pronta para esclarecer pro pessoal que está nos assistindo aqui. A Carla não está presa pelo crime, suposto crime cometido no CNJ. A Carla está presa administrativamente pela Interpol, um pedido da Interpol em que pede a prisão administrativa, e a Itália então segura aquela pessoa e fala, bom, tá aqui, o que eu faço com ela? Então, começou-se ali, então, vai começar, aliás, um processo de extradição. Eu vou chegar nessa parte que é muito interessante, que eu não falei ainda para ninguém. E essa audiência de ontem, do que a mídia mente demais, às vezes falando, o juiz manteve prisão. Não, o juiz não manteve nada, nem na primeira e nem na segunda audiência. É só na terceira que vai ser decidido se ela vai sair ou não com alguma cautelar. Dia 27 de agosto, que vai ter essa audiência, que vai ser a decisiva para Carla sair. Tá? E nós, da defesa, acreditamos muito que ela vá
conseguir ir para casa e esperar o processo de extradição. Doutor, a extradição da Carla Zambelli. Como que o senhor vê essa situação da extradição? Quais são as chances dela ser extraditada para o Brasil? Tá. Bom, é uma aberração, mas falando aqui friamente, se fosse qualquer outro governo e se fosse qualquer outra pessoa presa, eu daria ali meus 99% de certeza da não extradição. Mas hoje a gente tem um poder no Brasil que extrapola, na verdade, o poder que ele pode ter de ficar ali cutucando o ministro da Justiça na Itália para que ela seja extraditada a qualquer custo, né? Então, isso tem um peso na Itália. Eu não sei qual foi o combinado de, olha, me extradita ela que eu vou te ajudar num processo que você tem aqui no Brasil de alguém que está preso. Isso eu não sei qual é o combinado, mas realmente está tendo ali uma força muito grande do ministro em cima do embaixador em Roma, e esse embaixador, por sua vez, fazendo aquela política de esquerda para conseguir, então, por meios não tradicionais e legítimos, extraditá-la. Por que eu digo meios não tradicionais e ilegítimos? Porque segue-se um protocolo, um formulário para extradição de qualquer pessoa. E o juiz suscitou isso na audiência ontem, como aqui não tem corte, e você está deixando eu falar, a mídia não fala. O juiz deixou isso claro na audiência ontem, que se o Brasil não colocar o formulário de forma oficial, ele vai imediatamente optar pela soltura da Carla. Por quê? Existe um protocolo, um formulário que tem que ser preenchido com a ação que a pessoa tem no país de origem, essa ação juramentada, apostilada, traduzida, explicada das formas legais, tem seu protocolo consular para chegar lá. Tudo que o juiz tem lá, tudo que ele tem lá, é um pedido do Alexandre de Moraes, sem validade nenhuma para decretação de prisão dentro do território italiano. Então, existe ali, então, de novo, se existe isso mal formulado, então nós estamos falando que há um erro gravíssimo, né? Então eu não sei se o Brasil errou e não sabe fazer o pedido de extradição de forma correta, ou se realmente está tendo ali, bom, eu sou acima da força do bem e do mal, eu vou pedir, minha assinatura ali basta. Então o juiz deixou isso claro, e descobri também ontem, não que isso seja um segredo, mas muitos não acreditam quando eu falo, o governo que a gente está vivendo. O advogado que o Brasil contratou na Itália, tá? Até para eu chegar nesse do advogado que o Brasil contratou na Itália, em julho deste ano, a AGU, via portaria, modificou um entendimento, olha só, julho, a Carla estava presa, então foi feito para a Carla essa modificação da portaria da AGU, que poderia contratar escritórios de advocacia com notório saber, através da lei de licitação 14133, para que pudesse ajudar o Brasil em processos de interesse nacional. Bom, fui olhar no canal, no portal da Transparência, obviamente ele chama canal da Transparência, mas para você achar, ele não é tão transparente assim. Mas cheguei ali ao advogado que foi contratado na Itália, e muito me estranha que já tem empenhado para ele 220 mil reais pagos do governo brasileiro, assinado pelo presidente da República do nosso país, em que, nós, povo, estamos pagando 220 mil reais para uma audiência que esse advogado teve lá. E não longe, esse advogado, em 3 meses, num processo passado que não era o da Carla, e eu não sei que processo é esse tão interessante, que depois até te divulgo que isso são informações públicas, 500 mil reais. Então eu fico pensando, quem que esse cara defendeu nesse hiato de 1 ano para receber 500 mil reais do governo brasileiro lá na Itália? E eu fui puxar um pouco desse advogado, né? E, coincidentemente, o irmão desse cara foi um ex-primeiro-ministro lá, enfim. Então, a gente já entendeu um pouco como é que está acontecendo essa... Então, bem complicado, viu, doutor Marcelo? Por isso que eu falo que é um caso atípico, e quando você me perguntou sobre a extradição, se fosse, então, de uma pessoa comum, eu acho que não ia ser extraditada, porque ela é cidadã italiana. As pessoas têm que entender,
Ah, ela é cidadã italiana, mas também é brasileira. Tudo bem. Se ela fosse pega no Brasil, ela ia responder como cidadã brasileira. Ela foi pega em outro território. Ela não consegue falar, não vai pedir asilo político. Não, porque ela é cidadã italiana. Ela tem que ser julgada como cidadã italiana. Então, nesse momento que agora a defesa acredita pela não extradição, mas que ela então passe por um processo, como todo cidadão italiano tem o direito de passar entre instâncias de piso e até a Corte de Apelo de Roma. Ali sim nós vamos discutir sobre a extradição, porque ela deve ou não ser extraditada. Isso se o ministro da Justiça e o juiz que está ali designado agir de forma constitucional, democrática, como eu entendo que a Itália é, aí sim a Carla tem grandes chances de permanecer na Itália. Agora, se hoje depender de política, eu acho que a Carla é extraditada por política. E hoje eu vi uma senhora de 62 anos presa na questão do dia 8 de janeiro, que foi espancada na penitenciária porque ela era bolsonarista. Então, você imagina se a Carla Zambelli chega num presídio, porque o ministro comunicou à Itália que os presídios daqui são adequados dentro das regras dos direitos humanos. Então, imagina se a Carla chega dentro de um presídio aqui, sabendo que ela não é só uma bolsonarista, ela era a bolsonarista. O que vai acontecer com a Carla aqui no Brasil? Ela está presa num departamento diferente, ela está presa junto de presas comuns. Como é que está a prisão dela? Está numa cela separada? Como é que está ela na prisão ali? Olha, se não fosse a Carla, ela estaria provavelmente num lugar separado, mas ela não, ela está numa cela bem ruim, com 4 presos, inclusive um preso matou o próprio pai, né? Então, não são presos políticos, são presos comuns, tá? Homicidas, enfim, traficantes, e isso na mesma cela. Ou tudo bem que era uma penitenciária feminina, não está misturado, mas no primeiro dia chegou a ficar misturado, tá? Então agora está nessa penitenciária de Uibíbia, mas bem ruim também. Imagina, doutor, a pessoa que toma 17 medicamentos por dia controlados, que não é invenção, ela tem problemas realmente, que são para o resto da vida tem que tomar esses medicamentos, ela só está direito a 3. A gente conhece como são médicos que estão na penitenciária. Ele olha para você e fala, olha, você toma quanto? 10? Eu vou te dar 2, porque eu acho que tem que te dar 2. Por isso que a defesa tanto briga por essa perícia médica, para pelo menos ela tenha acesso aos medicamentos. O salário da Carla Zambelli já foi cortado? Ela não tá recebendo mais nada? O Hugo Mota já cortou o salário dela? Bom, essa é uma pergunta boa, porque os jornais, cada hora sai uma coisa. Ela já não recebe desde que ela saiu do Brasil, né? Então, ela já não tem nada, e ela, diferente de muitos políticos, ela não fez a sua vida na política, ela não tem nada, né? Ela realmente não tem nada. A Carla nunca foi envolvida em nada de corrupção, enfim. Ela foi levando conforme ela conseguia levar, mas a partir de um momento, aquilo foi acabando, só que existia o marido dela, o Aginaldo, um cara excepcional, um cara que trabalhou ali nas Forças Nacionais, e depois disso, o Alexandre de Moraes, relator do caso, o doutor sabe melhor que eu, ele é marido, tem o filho, o marido teve as contas bloqueadas agora, só que não foram as contas normais. A aposentadoria foi bloqueada 100%. E o oficial da reserva, enfim, também está lá desesperado, não tem mais de onde tirar, porque a conta foi bloqueada 100%. E eu estou há 2 semanas tentando me vincular a um processo dentro do STF, mas a burocracia é tão grande que, imagina se a pessoa precisasse comer, ela já tinha morrido de fome. Então a gente entende por que eles fazem isso, né? Porque você mexe com o psicológico de uma pessoa, a pessoa entra em desespero, e aí a pessoa vem para o Brasil e daqui ela não sai mais. Então, foi bloqueado, ela não tem dinheiro, viveram com pouco ali que tinham, e o marido, então, por sua vez, agora bloqueado também, e muito, muito engraçado, o bloqueio dele não surgiu do nada, doutor. O bloqueio dele surgiu, sabe de onde?
do inquérito do CNJ, que ele nem sequer faz parte. Só que para que fosse já julgado pelo próprio STF, eles pegaram ali uma movimentação bancária lá de trás, que todo mundo tinha. Aliás, a Carla nunca foi proibida de nada, de conta, nunca teve problema com suas contas. Tinham lá movimentações, pegou a movimentação, pegou o nome do Aginaldo, abriu só um adendo ali e falou: olha, o Aginaldo pode estar ajudando as condutas delitivas de sua esposa. Então bloqueou tudo, a aposentadoria do cara, porque ele podia, não é porque ele tem prova, tá? Que ele podia estar ajudando a Carla a se manter fora do país. E mesmo, e mesmo, agora eu vou falar por mim, né, o doutor, e mesmo, o cara também é marido, o cara também é esposo, é igual o Bolsonaro, né, quando ele deu a entrevista, isso aí eu tô falando que é público, que ele mesmo disse, perguntaram ele sobre o Eduardo, ele falou assim, ajudei mesmo, é meu filho, qual o problema? O dinheiro é meu, o dinheiro é lícito, né? Inclusive, o esposo da Carla está fazendo um tratamento de saúde também, né, doutor? Se não me engano, né? Está fazendo um tratamento de saúde também, né? Também. Inclusive, ele viajou, muita gente acha que ele foi para Israel fugir. Não, ele foi fazer um tratamento. Ele foi fazer exames, até porque em Israel era mais barato do que na Itália. Então ele foi para Israel, não foi fugir de ninguém, porque ele não tem proibição de nada, não está foragido, nunca foi, mas agora sem nada para se manter. Né? Estão vendo aí, pessoal? Então nós estamos aqui com a verdade aqui. Às vezes vocês leem isso aí em sites mentirosos, que fugiu, que não sei o quê. O cara está lá fazendo tratamento de saúde, sem salário, né? Sem dinheiro. A esposa está presa também, sem dinheiro, né? Vincularam aí, doutor, em sites assim, Zambelli presa, não consegue comprar um shampoo, né? Um monte de gente aí postou sites, postou isso aí. Para complementar, né, quem não ouviu, é uma prisão administrativa ainda, a prisão não está presa por causa do CNJ, foi feito de uma forma não tão transparente, sabendo que era férias, sabendo, o Brasil não colocou o processo ali ainda de forma oficial para que o juiz tome ciência e possa iniciar o processo, então ela fica nesse limbo presa porque não existe um processo para poder soltá-la. É muito louco isso, mas só para colocar um ponto a mais, as pessoas que às vezes não gostam da Carla Zambelli ou acham que a Carla Zambelli fez algo que não deveria, eu aqui, como advogado, eu não acho, tá, que as pessoas não devem ser punidas, não é isso. Eu acho que a proporcionalidade é uma coisa que não existe mais hoje no Brasil, né? Então pegamos traficantes aí, homicidas, infanticidas, e esses caras com crimes hediondos pegam 6 anos, saem 2, saem 3, enfim. Você pega uma pessoa que não existe prova contra ela, não tem provas. Então, gostando ou não da Carla Zambelli, de novo, não existe prova de que ela pediu que se invadisse o CNJ. A única coisa que existe dentro desse processo, que as pessoas não têm acesso, é o pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, chega a ser cômico, obviamente, porém, foi enviado para o celular dela. Quem enviou? Enviou o hacker, enviou para o celular dela, como enviou para o celular de várias pessoas. Isso quer dizer que ela pediu? Não. Esse cara mentiu 6 a 7 vezes o depoimento. A Polícia Federal chamou de mitômano, falou que ele é um mentiroso contumaz. Não é palavra da Carla e nem da defesa, que na época era outra defesa. É uma palavra da Polícia Federal. Agora, pergunta se a Polícia Federal aceitou o convite de ir até a CCJ na Câmara dos Deputados para ser confrontada lá para a gente fazer as perguntas para ela. Não, porque o relatório do agente federal é um e o parecer do delegado é outro. Nada a ver com o do relatório que diz que ela não tinha nenhum envolvimento com o hacker. Só que o relatório do delegado falou que, independente de ter, o caso era ligado a ela. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, o que eu quero dizer, independe de Carla Zambelli. Poderia ser qualquer um de nós sendo acusado sem prova, tendo que nos refugiar em outro país, passando por situações degradantes,
que talvez ela nunca, com certeza, vai esquecer e ninguém sabe o que ela está passando. Então, eu acho que o povo brasileiro ele tem que olhar um pouco além da política. Ele tem que olhar pela visão, pela ótica do ser humano. Se isso está certo, se isso é proporcional, eu não sou contra o Alexandre de Moraes, eu não sou contra a pessoa física de ninguém. Mas as arbitrariedades e a desproporcionalidade em cima hoje de parlamentares, principalmente, ou pessoas que têm uma ideologia diferente da ideologia do governo, isso parece que virou uma guerra. Só que é uma guerra que quem pensa diferente vai perder, porque o peso da justiça, que seria uma balança, essa balança ela não existe. Você acaba com a vida de uma pessoa preventivamente, ela já é condenada. Eu já sou contra as cautelares preventivas, eu já sou contra um cara ter cautelar sem antes ter uma decisão, mas tudo bem. Aí se prende uma pessoa, a pessoa fica preventivamente presa, ad eterno, e aí lá na frente, sei lá, depois de 10 anos, a pessoa ficou 2 anos presa, saiu, 10 anos arquivou o processo. Pô, e aí? Aconteceu o que com a cabeça dessa pessoa? Você acabou com a vida da pessoa, com a família da pessoa. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender, que independe aqui de política, independe de viés ideológico. Nós estamos falando aqui sobre um sistema judiciário no Brasil que hoje, ele, além de falho, ele pesa em cima de quem ele quer. E nós não temos a quem recorrer, porque essa instância tão importante, que é a instância, a última instância, que seria aquela instância guardiã de todas as outras, era aquela instância para chegar para as instâncias inferiores e falar, olha, vocês julgaram o cara errado, o cara não tinha culpa. Não, é a instância que está pegando e canetando todo mundo. Então, esse é um apelo que eu faço para que as pessoas consigam entender através dos olhos mesmo ali, do ser humano. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma coisa obscura e perigosa. Eu não sei como isso vai acabar, mas é uma coisa que, para nós advogados, é muito, muito anômalo. É uma situação que nós não temos nem o que fazer, porque o juiz relator, o juiz é o que julga, ele é o que defende, ele é o que se sente culpado, ele é o que foi xingado, nós não temos, tudo que o advogado fizer nessa instância, nós vamos tomar pau. Nós vamos perder. Então, é uma briga que nós já sabemos que estamos perdendo desde o começo. Então, nós, como advogados, vamos cumprir nosso papel para que aquilo termine, né? Para que a pessoa seja, enfim, defendida, mas nós já sabemos qual é o final dessa defesa. Né? O processo da arma da Carla, qual é o final do processo da arma? Ela vai ser absolvida? Não. Tudo bem, ela saiu com a arma na mão. Estava certo? Não, não estava certo. Mas está certo ela pegar 5 anos? Ela não atirou em ninguém, a arma era legalizada. 5 anos? O traficante não pega 5 anos com um fuzil R15, dando tiro na polícia. Agora, ela sim pega 5 anos. O CNJ sem prova, 10 anos. Tem outro no TSE. Então, assim, se a Carla viesse para cá, quantos anos de cadeia essa mulher ia pegar? 40? Se a gente botar na balança, tá certo? A Lava Jato fizeram o quê? Tá todo mundo sorrindo, tem gente aí que virou de novo, tá ministro, outro tá não sei o quê, então não vou dar nomes aqui. E assim, agora a direita tem que se esculhambar. Nunca aconteceu isso com a esquerda do Brasil. Esse negócio que houve agora na Câmara dos Deputados, que eu aqui defendo fortemente, o deputado Sóstenes, o Cabo Gilberto, enfim, dentre outros, não só do PL que estavam ali, tentando fazer um protesto silencioso. Esses caras foram parar na corregedoria da Câmara. O Alcolumbre não querendo pautar um impeachment. Como assim? Que Brasil é esse? Então, para que você precisa de assinatura? Por que você precisa de um parlamento? Vamos fechar a Casa Legislativa, fecha o Senado, nós vamos ter uma economicidade gigantesca, então a nossa economia vai melhorar, acaba com o cargo de deputado e de senador, e aí a gente deixa o judiciário fazer o papel de 3 poderes num só. Acho que essa é a minha visão hoje do Brasil que a gente está vivendo. Concordo plenamente.